Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo nessa manhã de domingo, rodada do Campeonato Brasileiro aí, ó, pegando fogo, né? Vários e vários jogos a gente vai ter. Hoje, felizmente, amanheceu aqui com uma chuva, um tempo mais frio. Eu não sei se vocês viram aí, para quem às vezes não é do interior de São Paulo, ou para quem é do interior de São Paulo sabe o que está acontecendo aqui. A gente está tendo muitos e muitos focos de grandes incêndios. Incêndios, cara, que se arrastam ali por 18 quilômetros de extensão. Alguns até de maneira provocada, criminosa, e inclusive trazendo muitos e muitos prejuízos, né? Vidas que acabaram sendo perdidas por causa desses incêndios. Teve alguns brigadistas aqui da minha região que lamentavelmente, infelizmente, acabaram morrendo porque foram cercados ali pela chama. Animais, né, que foram ali carbonizados, plantações, propriedades ali, sítios, fazendas que acabaram sendo atacados, né? Até casas, regiões ali que foram até evacuadas, cara, com o risco realmente do incêndio invadir ali a área urbana. De tamanha a extensão da área de mata que estava sendo incendiada. E por que eu falo isso? Porque a gente é comunidade, irmão. A gente é comunidade. Então a gente fica aqui com a nossa solidariedade a todo mundo aí. As mais de 45 cidades que estão em estado de emergência, decretado oficialmente, aqui no interior de São Paulo principalmente, que sofreram com isso, né? Já não basta toda a queimada que vem em relação aos incêndios lá da Amazônia, que acabam sendo movidas ali, né, pelas massas de ar e conduzidas a outras regiões. Agora a gente também tem vários e vários focos aqui. Então essa chuva e esse tempo mais frio que se encaminha, ele vem como um grande alívio e realmente respiro. Quem viu a situação aqui do interior de São Paulo nos últimos dias, era uma neblina de fumaça, assim. Puro, puro, puro. Você respirava, cara, chegava a arder, sabe? Nariz, assim, né, no momento que você puxava o ar, porque só vinha fumaça aquilo. E assim, por mais que o nosso organismo tenha um excelente sistema de filtração de tudo aquilo que a gente respira, acaba não sendo suficiente para isso, né? Então eu espero que essa chuva se estenda a outras cidades, a outras regiões também, para que as pessoas não tenham que passar por essa situação, porque realmente é um prejuízo muito grande, né? Tudo bem, o prejuízo econômico, trabalha, recupera, mas também teve prejuízo de algumas vidas que foram perdidas, infelizmente, por isso. Acidentes que foram causados, enfim. Várias e várias situações aí adversas que atingiram o nosso estado, mais especificamente o interior do estado de São Paulo, nos últimos dias. Bem, vamos lá então, galera, vamos conversar, tem bastante assunto pra gente falar. Tem uma ideia aí, ó, pra gente trocar. O presidente do Fluminense, eu vou começar com esse assunto aqui, com essa pauta aqui, porque é rapidinho. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, ele falou sobre a declaração do John Textor em relação a fair play financeiro e tudo mais. Porque o John Textor, ele deu uma declaração falando que ele era a favor de um fair play financeiro, sim. De que no Brasil você precisaria ter um teto salarial. Só que esse fair play financeiro de teto salarial não é o maior problema do mundo aqui no nosso país. O problema no nosso país é quando a gente fala em termos de contratação. Porque a folha salarial, ela não vai causar um ônus imediato no caixa do clube, como, por exemplo, a contratação. Se você vai lá e contrata um jogador de 100 milhões de reais, provavelmente uma parte desse valor, as luvas, né, todo o cálculo envolvido nessa operação, porque também tem o repasse aos agentes empresários, enfim, tem muita coisa para escalonar, para colocar na régua, na conta. Boa parte desse montante aí você já vai ter que colocar ali, ó, à vista. Por mais que você parcele o restante. E se você parcelar o restante, tu não vai parcelar em 4, 5 anos. Então,
o ônus que isso causa no caixa, o impacto que isso causa no caixa, ele acaba sendo, entre aspas, mais imediato do que o salário, porque aí você paga 100 milhões, você tira 50% desses 100 milhões praticamente ali, ó, na mesma hora. O Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, ele falou que discorda do John Textor em relação a esse ponto de vista do John Textor. Que, na verdade, o fair play financeiro ele tem que vir na contratação de jogadores. Que o problema do nosso país é que alguns times têm feito um Deus nos acuda para se manterem positivos, com um caixa positivo, e enquanto isso, outros estão contratando mesmo com dívidas e, inclusive, acionamentos via FIFA acontecendo. E a gente sabe que isso não é mentira. A gente sabe que nesse ponto o Mário Bittencourt ele tem razão. Basicamente o nosso futebol ele só não é maior hoje justamente por causa dessas atitudes. Então nós não temos uma cultura contábil saudável dentro do futebol brasileiro. É por isso que eu sou a favor do fair play. Sou a favor do fair play, porque senão algumas equipes, de verdade galera, algumas equipes elas vão quebrar. Elas vão ser totalmente quebradas. Totalmente quebradas. Vou dar um exemplo pra vocês. O Corinthians é uma equipe que quebra se alguém não colocar um fair play. Porque as gestões elas vão entrando e vão fazendo dívida. Entrando, fazendo dívida. Entrando, fazendo dívida. Entrando, fazendo dívida. Consegue patrocinador bom, aí você fala assim, opa, agora o cara vai sanar a dívida. Aí o cara vai lá e contrata meia dúzia de jogadores. E já coloca todo o dinheiro praticamente comprometido. Então, de verdade, nosso futebol, se continuar sem ter uma ferramenta, uma regra de fair play financeiro, ou as equipes elas vão quebrar, ou as grandes SAFs, as sociedades anônimas de futebol, elas vão chegar comprando tudo. E aí, meu amigo, a gente vai chegar num campeonato brasileiro onde você tem, sei lá, 17 times que são SAF e 2, 3 times ainda que conseguiram equilibrar as contas e estão se mantendo ali. É isso que vai acontecer, beleza? Só para bater um papo com vocês nesse início aqui sobre isso daí. Vamos lá, vamos continuar, vamos seguindo aqui, vamos continuar as pautas. Ó, não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui, ó, da Tribo da Sorte, tá bom? Colocando um link aí, esse link, ele é um link diferente daquele que a gente colocava para você usar o cupom. Esse link, ele vai ter um cupom também, só que esse cupom você tem que resgatar ele. Por quê? Porque esse cupom, pessoal, ele é um cupom maior, ele é um cupom de desconto maior do que aquele convencional que a gente estava colocando ali nos outros vídeos. Porque nós vamos ter a Loto Fácil de Independência. E essa Loto Fácil de Independência, ela vai pagar 200 milhões de reais. Vai ser agora nas próximas semanas. E o pessoal da Tribo da Sorte, eles já estão organizando os bolões. São bolões eletrônicos dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, mano, tudo regularizado, tudo certinho. É só vocês acessarem esse link e pedirem para eles, ó, vim lá do canal Opina Porco, eu quero o cupom especial. E eles vão te dar esse cupom de desconto. Neto, esse cupom só vale para Loto Fácil de Independência? Se eu quiser, sei lá, fazer uma Mega Sena, eu posso utilizar? Pode, galera. Tô falando da Loto Fácil de Independência porque, mano, é 200 milhões de reais e ela tá aí. Então acessa lá, dá essa força aí pros caras, são parceiraços nossos, tá? E é igual eles falam, bolão, ele não precisa ser caro. O bolão, ele tem que ser estratégico. Tribo da Sorte, pessoal, tamo junto. Vamos dar uma espiada em como está a tabela do Campeonato Brasileiro, então? É o seguinte, Botafogo, 46 pontos em primeiro lugar, com 23 jogos. Então o Botafogo tem 23 jogos e hoje o Botafogo enfrenta o Bahia. Jogo importantíssimo esse, hein? Até porque o Bahia está em quinto colocado. Então é um jogo que mexe ali com a ponta da tabela. Em segundo lugar, tem o Fortaleza, com 45 pontos e 22 jogos. Então Fortaleza tem jogo a menos aí e hoje enfrenta o Corinthians. Em terceiro lugar, Palmeiras, 44 pontos. Só que o Palmeiras ele tem 24 jogos. Ele tem um jogo a mais que todo mundo. Na verdade, ele tem um jogo a mais que o Botafogo, 2 jogos a mais que o Fortaleza, 2 jogos a mais que o Flamengo e um jogo a mais que o Bahia.
A gente tem depois o Flamengo com 41 pontos. Enfrenta hoje às 8 da noite. Nossa, que horário, hein? É o Red Bull Bragantino no Maracanã. E aí tem o Bahia em quinto lugar com 38 pontos, que vai enfrentar hoje, a gente já falou aí, o Botafogo. Tá bom? Então essa daqui é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Eu não sabia muito bem os jogos que iriam acontecer, agora eu já tô por dentro aqui também. E pessoal, ontem após o jogo do Palmeiras, nós tivemos a coletiva do Abel Ferreira. Fico admirado em como que a internet, as pessoas elas têm às vezes um problema de interpretação. É muito fácil, galera, ser político no Brasil, sabia? Eu tava pensando aqui comigo esses dias. É muito fácil você ser um político no nosso país. Porque assim, as pessoas, ela têm um problema de interpretação muito grave. As pessoas, elas não conseguem às vezes discernir ali o que é sarcasmo, o que é sincero, o que é de verdade, o que é de mentira. E a rede social, parece que ela potencializou o problema de interpretação de certas pessoas. E é por isso que aqui a gente sempre propõe um debate mais aberto, para que a gente não seja massa de manobra no meio disso. Para que tenhamos a capacidade de olhar, filtrar as informações e realmente absorver da maneira como ela é. A coletiva do Abel ontem, ela começou com um pedido de desculpas do treinador. E rapidamente, esse pedido de desculpas, tá? Eu tô colocando entre aspas mesmo, e vocês vão entender por quê. Ela tomou conta da internet. Olha só o que ele falou. Peço desculpas por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. E por não ganhar todos os títulos. Esse foi um recado do Abel para os torcedores mais críticos, mais ácidos. Agora, queridos, muita gente falando assim, nossa, olha lá, o Abel pediu desculpas. Não, para com isso, Abel, você não precisa pedir desculpas, jamais. Você é nosso ídolo, você é o maior treinador da história. Não ligue para essas pessoas. Rapidamente progrediram vários e vários vídeos, mensagens de apoio ao treinador. E mais uma vez, o Abel ele dividiu a torcida, né? Entre os palmeirenses de verdade e os palmeirenses de mentira. Só que quando ele fala isso, ele tá sendo muito sarcástico. Ele tá sendo debochado. Ele tá tendo uma pitada de cinismo. Sabe por quê? Isso aqui, galera, não foi um pedido de desculpa. Não sejam inocentes. Não sejam ingênuos. Quando ele fala assim, ó, peço desculpas por não ser tão bom quanto eles esperam de mim e por não ganhar todos os títulos. Ele tá sendo irônico. Ele tá sendo sarcástico. E repetiu várias e várias vezes, do começo ao fim da coletiva. Então as pessoas, elas estão com um problema de interpretação de texto absurdo. Porque muitos e muitos estão levando isso como um pedido de desculpa sincero. E eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você, às vezes, dá uma falha lá no trampo? Erra em alguma coisa, enfim. Dá uma bola fora lá. E aí você às vezes leva aquela bronca do chefe. Ou aquela bronca de algum colega do trabalho que se acha chefe, né? Porque sempre tem esses. E aí você vai lá e olha assim, nossa, desculpa por eu não ser um ser humano perfeito. Desculpa por eu não ser o melhor funcionário do mundo. Essa expressão que você está utilizando, ela não é um pedido de desculpas. Ela é uma expressão cínica para você mostrar a sua indignação frente à queixa daquela pessoa. É uma forma de você responder e rebater aquela pessoa de maneira sarcástica, irônica, debochada. Nossa, desculpa por eu não ser um ser humano perfeito. É igual discussão entre marido e mulher. Ah, ó, você casou com o péssimo cara do mundo. Desculpa por não conseguir ser o homem mais perfeito do mundo pra você. Ah, desculpa por eu não conseguir ser a mulher mais perfeita do mundo pra você. Isso é cinismo, é deboche, é ironia. É isso que o Abel fez aqui. Desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim e por não ganhar todos os títulos.
Então isso daqui, pessoal, não é pedido de desculpa. Pelo amor de Deus, não sejam massa de manobra, não sejam manipulados. Isso não é pedido de desculpa. Pedido de desculpa é pedido de desculpa. Gente, ó, quero pedir desculpas pelas eliminações. Nós não esperávamos isso, nós não queríamos isso, mas eu venho aqui de coração aberto, né, me desculpar com todos os 15 milhões de torcedores do Palmeiras ao redor do mundo. Sei que todos nós temos sempre uma expectativa de vitória e eu também queria muito vencer, mas infelizmente somos seres humanos. Infelizmente a gente comete erros. O ciclo vicioso do jogo todo dia nos deixa com a visão fechada, sem perspectiva de enxergar para ver realmente o que está acontecendo. Então, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. Então me desculpem, tá? Me desculpem de coração mesmo por tudo isso. E prometo para vocês que vamos nos empenhar o máximo agora no Campeonato Brasileiro e dar o nosso melhor para tentar vencê-lo. Isso é pedido de desculpa, gente. Agora, isso daqui, me desculpe por não ser tão bom quanto eles esperam. Me desculpe por não ganhar todos os títulos. Isso aqui não é pedido de desculpa. Isso aqui é sarcasmo, é ironia, é cinismo, é deboche. Parem, entendeu? Não sejam massa de manobra. Eu vi muita gente que não teve essa capacidade de interpretação. E aí eu entendi por que é tão fácil ser político no Brasil. E aí eu entendi por que é tão fácil ser ali, né, o influencer no Brasil. Porque algumas pessoas, elas estão tão no automático das redes sociais que elas sempre interpretam aquilo ao pé da letra, sem levar em consideração os tons, a forma de se expressar, as palavras, o verdadeiro significado dentro daquela frase, que foi repetida várias e várias vezes. E isso aumenta mais ainda o tom e a finalidade do deboche. Além disso, ele cometeu algumas grosserias ali com jornalistas, perguntas que eram tranquilas, ele fugiu das respostas. E muita gente, nossa, que coletiva, que aula que o Abel deu. O Abel não deu aula nenhuma. Simplesmente foi uma coletiva normal. Nada de especial. Na verdade, ele até fugiu de algumas respostas e respondeu até de maneira grosseira a alguns jornalistas que estavam fazendo uma pergunta numa boa, educadamente. Tem jornalista que é sem noção, sim. Mas tem jornalista que pergunta numa boa também. E ontem não teve nenhuma pergunta que algum jornalista foi ácido nela. Foram todas as perguntas direcionadas de maneira tranquila. E a coletiva faz parte do trabalho dele também. Então, se ele é um profissional tão exemplar como ele prega, como ele gosta de se colocar como o profissional tão íntegro, ele deve ter mais respeito também com os outros profissionais que lá estão. Porque lá não tem ninguém pra brincar. Lá tá todo mundo pra trabalhar e pra ter o seu ganha-pão. Existem perguntas idiotas, mas ontem todas as perguntas que foram direcionadas pra ele foram de maneira educada e sem nenhum tipo de provocação. Apenas contextualizadas lá dentro do atual momento que vive o Palmeiras. É isso. E outra coisa que ele falou também, né? Que ele só deve satisfação a 3 mulheres. Quando uma jornalista educadamente perguntou pra ele em relação à questão das lesões dos jogadores e tudo mais. Uma pergunta normal. E ele fugiu totalmente do foco e falou pra jornalista que ele só deve satisfação a 3 mulheres. A mãe dele, a esposa dele e a Leila Pereira. Na verdade, Abel, você deve satisfação a todas as mulheres que são torcedoras do Palmeiras também. Que sentam na televisão, que sentam na frente ali do celular e tal pra assistir a sua coletiva e querer respostas. O que é isso que todo torcedor, independente do gênero, ele quer. Então você deve sim satisfação. A partir do momento que você se colocou nessa posição, que você escolheu isso como profissão, é aquele negócio, eu escolhi a medicina como profissão. Então, no momento que eu estiver atuando, eu devo satisfação sim aos pacientes, aos chefes, às famílias dos pacientes, porque eu escolhi isso como profissão. Eu poderia ter ido para outra profissão. Eu poderia ter ido para o jornalismo, eu poderia ter ido para o direito, mas eu escolhi. Então, a partir do momento que eu escolhi, eu tenho a total ciência das minhas responsabilidades e das minhas obrigações para com a sociedade e para com as pessoas. Você tá aí e você não faz mais do que a sua obrigação em prestar esclarecimentos e satisfação. Cara, o Flamengo aí nesse final de semana, né, tem avançado em diversas negociações. Eu não falei ainda muito sobre isso, porque senão fica aquela novela.
Ah, agora vai contratar. Ah, não vai contratar mais. Ah, agora vai contratar. Ah, não vai contratar mais. Aí o pessoal aí, né, da nossa comunidade, a gente aqui, todo mundo fica meio perdido. Fica meio tipo cego no meio do tiroteio, que não sabe realmente o que está acontecendo. Então é por isso que eu não abordei ainda. Eu tô esperando essas negociações avançarem pra gente fazer um vídeo, aquele clássico vídeo que a gente fala sobre os reforços, sobre contratações do futebol e tudo mais. Mas o Flamengo tem avançado aí nas conversas tanto com o Gonzalo Plata, quanto com o Carlos Alcaraz e também com o Alexandro. Então o Flamengo pode receber aí um combo de novos jogadores. E assim, mano, jogadores de característica bem interessante, viu? O Alexandre ele já é um cara mais velho, ele já tem muita experiência, é um bom jogador. O Plata é um ótimo jogador também, tem tido um aproveitamento bem legal. E o Carlos Alcaraz também é um excelente jogador. O Carlos Alcaraz me lembra muito o Almada. Aí você fala assim, pô, Neto, eu tô falando assim, no estilo de jogador. Ele é um jogador vertical, é um jogador espetado, entendeu? É um jogador ágil, esperto, rápido, ligeiro, assim. É isso que eu tô falando. O Almada também tem essa característica. É um jogador incisivo, um jogador espetado, um jogador vertical, um jogador muito objetivo. Não é aquele jogador que fica com firula, que fica tocando bola pra trás, que fica tocando bola pro lado. Não, é o jogador que sai em disparada em direção ao gol. É o jogador que carrega o time pra frente. É nesse sentido que eu tô falando que o Alcaraz, ele me lembra o Almada. Porque o Almada, ele tem essa característica também. Só você observar alguns jogos do Almada dentro do Botafogo. Então não tô falando que é um jogador igual, não é isso. Mas eu estou falando que, assim, o estilo, o perfil, o objetivo do jogador, ele é muito parecido um com o outro. Então são 3 boas contratações. Ainda não tem nada cravado, mas a do Plata, por exemplo, já tá quase tudo certo. A do Alexandre tá avançando e a do Alcaraz também. O Flamengo, inclusive, vai viajar para arrumar os últimos detalhes. E é isso, né? É uma resposta do Flamengo aí pro mercado e pros últimos acontecimentos do futebol. O Flamengo teve lesões, precisa se reforçar. E aí os caras agora estão atrás de fazer a coisa acontecer. O Matheus Gonçalves ontem, ele deu uma provocada no Palmeiras durante a festa do título Intercontinental Sub-20. Ontem o Flamengo ganhou, né, esse torneio aí mundial Sub-20. E aí o Matheus Gonçalves, durante a comemoração, ele puxou o microfone e começou a cantar, ó. Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, apanha na base e no profissional, apanha na base e no profissional. Cantou o Matheus Gonçalves. A música foi entoada em alto e bom som durante a festa de comemoração do título mundial de clubes do sábado da equipe Sub-20. Mano, eu acho o Matheus Gonçalves um jogador muito promissor. De verdade mesmo. Eu acho que ele é um jogador muito, muito, muito promissor. Só que assim, eu não vejo necessidade dele ter feito isso. Eu achei bem sem noção da parte dele. Bem sem noção. Eu acredito que é um jogador promissor, é um jogador que tem tudo pra evoluir. Embora tenha uma negociação aí pra acontecer nessa semana com o Red Bull Bragantino, né? Parece que o Red Bull Bragantino quer contratar ele. E na verdade eu acho que ele tem até potencial pra mais. Qual que é a necessidade do Matheus Gonçalves, durante a festa lá do título deles, provocar o Palmeiras? Ah, Neto, mas larga a mão de ser Nutella. Futebol tem provocação mesmo. Não, eu sei. A provocação ela faz parte do futebol, claro. Só que assim, eles não enfrentaram o Palmeiras na final da Libertadores. Eles não enfrentaram o Palmeiras nessa final intercontinental. Não tem nada a ver ele puxar uma provocação contra o Palmeiras ontem. Não tem nada a ver. Se fosse, sei lá, o Corinthians puxando uma provocação contra o Palmeiras, se fosse o Palmeiras puxando uma provocação contra o Corinthians, contra o São Paulo contra o Palmeiras, eu até entenderia. Se fosse uma provocação do Flamengo contra o Fluminense, do Flamengo contra o Botafogo, do Flamengo contra o Vasco, ou vice-versa, eu até entenderia. Ou se fosse uma provocação de jogo, quando os jogadores vão lá, faz o gol, né? Às vezes tem o Bruno Henrique lá que faz o chorinho, tem o Rafael Veiga que chuta a bandeira, faz assim, tem o Gabigol que dá o showzinho dele lá também.
Eu até entenderia, porque realmente essas provocações, elas fazem parte do futebol. Elas estão enraizadas dentro da tradição do futebol. Agora, sinceramente, o moleque tá lá na festa do título deles lá e simplesmente sobe no palco com tanta coisa pra falar, com tanta brincadeira pra fazer, e resolve provocar o Palmeiras. Só dá a entender que o muro tá baixo, né, Matheus? O muro tá baixo, mas tá muito baixo. Inclusive, se você vier pro Red Bull Bragantino, e aí o Estevão, o Hendrick, o Luiz Guilherme mandaram um abraço, porque eles estão com contratos na Europa, você vai com certeza apanhar do Palmeiras. Porque o Red Bull Bragantino adora levar uma linguiçada do Palmeiras. E aí eu falo linguiçada, obviamente, fazendo uma referência à Bragança Paulista, que é a terra da linguiça. Então sempre que o Palmeiras vai lá, né, ou eles vão pra São Paulo, eles apanham do Palmeiras. Red Bull Bragantino é meio freguesão, assim. E olha só, se você realmente for pro Red Bull Bragantino, eu acho que é um passo atrás pra sua carreira. Porque, de verdade, mostrou essa semana aí que é uma equipe pequena. Continua sendo pequena. Mas tem um investimento e tudo mais. Mas os caras continuam famosos na base do energético. Porque do time de futebol, depois daquela eliminação vexatória pro Corinthians, meus amigos, olha, fiquei com vontade de jogar até a camisa fora, de verdade. De verdade. Mas é isso, eu não vejo por que você provocar o Palmeiras. Mas enfim. Nossa, que foda que ele é. Legal. O Estevão com contrato no Chelsea mandou um abraço. O Hendrick também. Convocados pra seleção. Luiz Guilherme lá na Premier League. É isso, mano. Boa sorte aí na sua negociação com o Red Bull Bragantino. Acho que você tá muito empolgado com isso. Muito empolgado. Porque, infelizmente, lá no profissional não deram oportunidade pra você, né? Então, acredito que talvez você precise amadurecer não só no seu futebol, mas também em como você leva as coisas. Porque você ainda é muito jovem, então você vai ter tempo pra isso. Beleza? É isso daí, pessoal. Coloca nas opiniões aí. Eu não vou passar pano pra isso, mano. Vou passar pano pra isso. Não tem como eu passar pano pra isso. Ainda se fosse um jogo contra o Palmeiras, ainda se tivesse o Palmeiras dentro do contexto do jogo dos caras, eu até entenderia a provocação. Mas aqui, não tem nada a ver. E vem, Matheus Gonçalves. Vem que a gente, no Campeonato Paulista, já vai começar batendo em você e no seu Red Bull já. Beleza? Tamo junto. Valeu aí, pessoal. Falou!